Olá, pessoal! Está começando agora o Vindi Empreende, podcast que conecta conhecimento e prática para quem quer empreender no Brasil. Eu sou Matheus Borges, sou o Head de Regimes Aduaneiros Especiais na Vindi e estou aqui com o Fábio Kaminski, nosso Key Account. Muito prazer, pessoal. O nosso objetivo com esse podcast é descomplicar esses temas que são de fato complexos e deixar o empreendedor brasileiro com uma tomada de decisão mais clara e mais lúcida. E não poderia ser diferente, o tema do nosso podcast hoje é a reforma tributária, um tema que mexe muito no bolso do empreendedor brasileiro e que mudará a forma como pagaremos impostos futuramente. E para esse primeiro encontro, a gente trouxe um convidado muito especial, o Andrei Cassiano, que tem mais de 20 anos de experiência no setor, é doutorando e mestre em Direito Tributário e vai nos ajudar a esclarecer cada vez mais esse tema tão comentado nos últimos momentos no nosso país. Olá, Matheus. Olá, Fábio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast da Vindi. Me sinto honrado por ser o primeiro, né? Espero que tenha um sucesso aí, né, nessa empreitada, né? Tratando de temas importantes para o empreendedor e aqui hoje, especificamente, a gente conversando um pouco sobre a reforma tributária, né? Que é um tema que vem nos ocupando bastante no último ano, aí, desde de dezembro de 2023, quando a gente teve a promulgação da emenda constitucional, que trouxe a reforma tributária. A partir agora de janeiro, com a lei complementar que regulamentou parte da reforma tributária e que, enfim, vai nos trazer aí um novo paradigma tributário e que todo empreendedor, aí, todo empresário, inclusive pessoas físicas, devem estar preparados para esse novo panorama que se apresenta, né? Perfeito, a honra é toda nossa, Andrei. E antes de entrarmos no tema principal da nosso podcast, nosso episódio, eu gostaria de entender um pouquinho do Andrei, né? O que te trouxe até aqui, em que momento o Andrei notou que esse tema do direito tributário era tão importante para o empreendedor no Brasil? Bom, eu sou advogado, né? Já, como o Fábio bem falou, há 20 anos atuo na área tributária, né? Desde 2004, então vamos chegar a 21 anos, né? Eu comecei, na verdade, né, quando eu estava fazendo faculdade, eu queria ser juiz. Porque o meu pai é magistrado, hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aposentado, né? E eu queria ser juiz, né? Porque achava que seria uma boa profissão. Até que naquelas cadeiras práticas que a gente tem que fazer na faculdade, né? A gente tem umas cadeiras práticas, eu fiz uma que era o SAJUG, que a gente trabalhava no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita da PUC do Rio Grande do Sul, né? Que a gente prestava assessoria para, enfim, pessoas necessitadas e carentes que não tinham necessidade de pagar um advogado. E aí eu fui fazer aquela cadeira prática, fiquei um semestre fazendo e ali eu, na verdade, descobri que, na verdade, eu queria ser advogado. E desde então, sequer fiz o concurso para juiz, né? Continuei sendo advogado, né? E a minha ligação com o direito tributário também vem do meu pai, porque ele foi professor de direito tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante muito tempo, se aposentou, acho que é questão de 4, 5 anos, não sei bem. Então, foi o que a gente sempre teve acesso em casa, né? Então, talvez involuntariamente, de alguma forma assim, a gente começou, eu pelo menos comecei, né? Já tinha biblioteca à disposição para estudar, né? Então, entrei na faculdade, meu trabalho de conclusão da faculdade já era em Direito Tributário, né? Fiz o trabalho, né? Enfim, concluí a faculdade. Durante a faculdade, eu fiz estágio no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também trabalhando numa câmara que julgava questões tributárias, né? Também, e previdenciário, daí como estagiário, né? Aí, enfim, me formei, comecei a advogar e daí desde sempre comecei a advogar na área tributária, especialmente com contencioso, né? Litigioso, né? Processos judiciais e processos administrativos tratando de tributos, né? Sempre defendendo o contribuinte, né? Aqui nós temos uma posição clara, somos pró-contribuinte, pelo menos eu. Perfeito, nós todos, né? Acho que é o foco da vida, né? Então, fiz mestrado, né? Agora espero ano que vem concluir o doutorado em Direito Tributário, também sou professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários no Rio Grande do Sul, professor seminarista e conferencista, e enfim, né?
essa é um breve resumo da minha história. E hoje estamos aqui para tratar da reforma tributária, né? Bem breve, né? E André, hoje você já é formado, mestrado, hoje você está doutorando em Direito Tributário também. Isso, provavelmente, né? Espero concluir ano que vem o doutorado, né? Tem prazo para concluir, então, em princípio, ano que vem, no final do ano que vem, eu já seja formalmente doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, né? Tive essa oportunidade e acredito que temos que sempre continuar estudando, né? Para não... Principalmente agora, né? Eu acho que ouvi uma frase aí, obviamente, talvez não seja de 100% aplicável, mas com a reforma tributária todo mundo recomeça do começo, né? Digamos assim, obviamente toda a bagagem faz muito sentido, afinal de contas você já sabe ali as terminologias, né? Não dá também para ocultar aí todo o histórico, mas hoje, querendo ou não, ainda existem... acredito que a expectativa é grande de todo mundo, né? Sobre os próximas divulgações aí do governo em relação à reforma, textos complementares e tudo mais. Acredito que isso hoje, para quem vem, né, com uma bagagem tão grande como a sua, diversos outros advogados aí que nós temos no país, como que fica, assim? Não se joga fora, obviamente, toda uma carreira, né? Mas você tem uma reforma, um desafio grande. Eu acho que é um divisor de águas, querendo ou não. Agora, na verdade, a gente dá, com a reforma tributária, a gente dá um restart no sistema que nós estávamos acostumados a lidar anteriormente, né? Que a Constituição Federal de 1988 ela nos trouxe um sistema, né? E que confesso para vocês que desde a época que eu estava na faculdade já se falava em reforma tributária, que nós sempre tivemos problemas, né, com o nosso sistema tributário, que veio desde 1988. Uma necessidade, né, de mudança. Sempre por causa em relação da burocracia, né? Veja o ICMS, por exemplo, são 27 legislações, cada estado tem a sua legislação. Temos uma lei complementar do ICMS, ISS, cada município tem sua legislação, né? Então o empreendedor ele se vê envolto nisso, né? Nessa burocracia, e para onde ele vai, ele tem que saber como é que aquele estado lida, como é que aquele município funciona, como é que é, e nós, profissionais da área tributária, temos que lidar com essa necessidade de conhecer diversas legislações e de estar sempre atualizado, né? Buscando, porque eu acredito que a área, pelo menos dentro do direito, a que muda mais rapidamente, né? E mais bruscamente é a do tributário, né? Temos novidades, quase que diariamente, novidades de legislação, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando e sempre atualizado, né? E a reforma tributária é isso, né? Nós tínhamos um sistema complexo, né? E acho que qualquer empreendedor, empresário sabe disso, né? Tem sempre que lidar com isso, com essa complexidade. E a ideia inicial que sempre se falava era de que seria uma reforma tributária para simplificar, né, e para atualizar o sistema, né? Infelizmente, as notícias que eu vou trazer para vocês, pelo menos do meu ponto de vista, não são as melhores, né? Espero que tenha alguém que possa talvez trazer notícias melhores, né? Mas do meu ponto de vista, não é uma reforma que vai de fato simplificar, né, a sistemática. Há pontos que serão simplificados, mas há alguns outros que serão até tratados de forma mais complexa, né? Então, como eu falava, Vou te pedir para guardar o ponto de vista, porque a gente vai chegar lá, tá, André? Então, é isso. Desde a faculdade eu via, precisamos de reforma tributária, complexidade. E aí, eu particularmente achava que isso nunca ia acontecer, porque nós estamos mexendo, quando a gente fala em tributação e tributo, a gente mexe com a arrecadação da União, dos estados, dos municípios, né? Então são questões de suma importância, né? Que envolve questões não só financeiras, como também políticas, né? Então, para a gente ter um arranjo político para resolver isso, né, nunca se fez. Então, a gente já falava há 30 anos em reforma tributária, né? E eu achava que nunca ia acontecer, né? E para minha surpresa, pelo menos, em 2023 se acelerou esse processo, né, de reforma tributária, né? O legislativo, impulsionado pelo governo federal, acelerou esse processo e em questão de 6 meses a gente teve aprovada a emenda constitucional que alterou todo o nosso sistema e, sejamos sinceros, muitos dos nossos deputados e senadores sequer sabiam no que estavam votando, né? Não tiveram nem tempo de ler porque recebiam os textos em cima da hora, então foi um trabalho que já veio meio que
pré-pronto para eles, né? E teve toda essa modificação no sistema que agora recomeça, né? Então, que nós tínhamos 40 anos para trás, a gente apaga, esquece, né? E recomeçamos agora de novo, né? Com esse sistema, né? Até tenho algumas perguntas mais para frente sobre essas questões, justamente isso, né? Esse histórico e tal. Mas acho que agora... Vamos... Eu queria te pedir, Andrei, eu não sei se isso vai ser possível, dada a complexidade do tema, mas eu gostaria que a gente conseguisse trazer para a audiência, de forma sintética, o que é a reforma tributária e que escopo o que faz parte do escopo da reforma tributária, como que isso vai impactar o que ela pretende resolver de fato. Isso. Até porque nós estamos diante, talvez, da maior mudança aí em 5 décadas, né? E o que de fato torna essa reforma tributária tão significativa para o contribuinte brasileiro? Tratando assim de tributação no que interessa por empresário, nós temos três grupos de tributação, né? Que é os tributos que gravam o consumo, né? Que lá na ponta, no consumidor. Nós temos a tributação da renda e a tributação da folha, né? A folha de salários, né? Essa reforma tributária que nós tratamos agora, ela modifica essencialmente a tributação sobre o consumo, né? Que é aqueles tributos que a gente conhece, o ICMS, o ISS e o PIS e COFINS, né? A tentativa a reforma que se prendeu foi sobre a tributação do consumo, né? Na tentativa de, como eu disse, simplificar o sistema, né? Inclusive a própria Constituição Federal agora nessa reforma ela traz um novo princípio, o princípio da simplicidade tributária, né? Também trouxe o princípio da cooperação. Então a modificação agora é essencialmente sobre essa tributação, porque qual é o problema que nós temos com a tributação do consumo? Porque o nosso sistema tributário ele é perverso, né? Quando a gente trata de consumo, porque a gente tem, por exemplo, o ICMS, que é um tributo que ele grava toda a cadeia, né? Ele, desde do início da indústria, vai indo e estoura sempre no consumidor final, né? Só que qual é o problema e por que eu digo que é perverso? Porque esse sistema tributário ele é regressivo. E o que eu quero dizer com isso? Que quem ganha menos paga mais. Porque, veja, esse copo aqui, por exemplo, eu quero comprar esse copo, ele está na loja, lá no supermercado, ele custa R$10 e suponhamos que 20% do valor dele seja tributos sobre o consumo, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS, que estão embutidos no preço dele. Então, eu pago R$8, que é o preço da mercadoria, e R$20 de tributo, né? Só que eu, por exemplo, que ganho 1 milhão por mês, bem que eu gostaria, né? Ganho 1 milhão por mês, vou pagar R$20 de tributo, R$2 ou R$20 de tributo aqui, e quem ganha um salário mínimo vai pagar a mesma coisa. Exatamente. Então, obviamente, para quem é uma pessoa que ganha menos, uma pessoa mais humilde, o encargo tributário é muito maior, né? Proporcionalmente falando, né? Quando nós estamos tratando de tributação sobre o consumo. E essa é a perversidade da tributação com o consumo, e até se pretende, com essa reforma, até aplacar um pouco essa questão dessa regressividade, né? Mas eu acredito que não vai ser atingido com os meios que eles estão trazendo, né? Então, a reforma tributária agora ela trata somente da tributação sobre o consumo, né? Que é essa que... O que não vai mudar em nada essa relação do consumidor final e o seu poder aquisitivo em relação a essa proporção de carga tributária. Com a reforma isso não é alterado? Com a reforma, obviamente, a gente vai ter alteração de alíquotas, né? O que Sim. Para muitos setores vai causar aumento de carga tributária, e todo aumento vai ser sempre repassado no preço, né? E é sempre o consumidor que vai sentir o impacto final, né? Porque se nós tivermos um aumento da carga tributária, qual é o que o empreendedor vai fazer? Qual vai ser a atitude dele? Não, onde é que eu vou jogar isso, né? Sim. Porque ele não vai poder assumir, porque assumindo um aumento da carga tributária é capaz de inviabilizar o negócio dele. Então ele repassa no preço e, evidentemente, ele vai ter que aumentar o preço da mercadoria dele e até muitas vezes ter prejuízo na própria venda, né? O que a gente está vendo, que já está acontecendo hoje, né? Que tem vários produtos aí que
com preço maior. O governo atual ele tem a tendência de aumentar tributo porque ele é um governo que gasta mais, né? E aqui não vai nenhuma crítica ou Apenas um fato, né? é um fato, né? Nenhuma questão envolvendo política de esquerda ou de direita. É um fato, é um governo que gasta mais. Então, se ele gasta mais, o que ele precisa? Porque tem mais medidas sociais que ele quer dar, por exemplo, né? Mais benefícios sociais, ele precisa arrecadar mais. E onde é que ele vai arrecadar mais? Ele vai aumentar a carga tributária, vai buscar aonde que ele pode, né? E quando aumenta a carga tributária, a tendência do contribuinte é, primeiro, repassar esse valor, e se ele não conseguir repassar esse valor no preço dele, ele vai buscar alternativas que é para pagar menos, vai arranjar algum planejamento tributário, né? Vai fazer um planejamento, readequar a sua atividade, até como ocorre hoje, muda de sede, vai para outro estado que tem um benefício fiscal melhor, alguma coisa assim, né? Então, esse é o que nós estamos mudando hoje. Por enquanto, não estamos tratando ainda, que é uma reforma que deve vir agora, que o governo já está tratando da reforma da tributação da renda, E da folha e da também. folha de salários também, que é um peso muito grande sobre o empresário, né? Até acho que a tributação sobre a renda aí, 20% de contribuição de folha e mais as contribuições a terceiros é uma das mais pesadas, né? A depender também da quantidade de empregados que a empresa tem, né? Enfim, então, essa reforma nós tratamos só do tributação sobre o consumo, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS, né? E o IPI, né? Esses tributos que estão envolvidos, né? Na Até reforma acho tributária. que falando, né, trazendo à tona então as siglas, né, quanto ao sistema de IVA dual que nós temos agora, né, com a implementação da CBS no lugar das contribuições, né, do PIS e da COFINS, e da IBS no lugar do ISS e do ICMS, também com a inclusão de um novo imposto, que é o imposto seletivo, né, que vai funcionar aí meio que como o IPI, talvez. O que o empreendedor precisa saber disso, né? E aqui eu até deixo uma anotação para focar também no Simples Nacional, que hoje é um baita diferencial, né, para quem é um dos regimes tributários que mais beneficia o pequeno e médio empreendedor no Brasil hoje, né? Sobre esses temas, sobre esse sistema de IVA dual, né, que já acredito até utilizado em alguns outros países do mundo, como que você vê isso? Bom, vamos lá. A reforma tributária, por que a gente fala em IVA dual? Por que é IVA? Porque é o imposto sobre o valor agregado, né? Como eu falei, o ICMS ele já é um imposto, o IPI também, imposto sobre o valor agregado, porque ele incide em toda a cadeia, né, desde a indústria até o consumidor final, sobre o que cada parte da cadeia agrega, né? Isso se faz pelo sistema de débitos e créditos, né? Quando tu autoriza a debitar e tomar o créditos, no fim a tributação vai ser só sobre o valor que foi agregado naquela cadeia, né? E se fala aqui no caso da reforma tributária brasileira que é um IVA dual, porque se institui um novo imposto sobre o valor agregado, mas que na verdade é dividido em dois, né? Que é a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que vem a substituir o PIS e a COFINS, né? Uma sistemática totalmente distinta do PIS e da COFINS, mas então agora, a partir de 2027, nós tiramos o PIS e a COFINS da frente e começamos a pagar a CBS. E junto com a CBS nós temos o imposto sobre bens e serviços, que na verdade a CBS e o IBS eles são gêmeos, né? São tributos gêmeos, simétricos, são iguais, é a mesma coisa. A diferença é que um é uma contribuição e que os valores são devidos à União. E o IBS, que substitui o ISS, Imposto sobre Serviços, devidos aos municípios, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, devido aos estados. Então, por isso que ele é um IVA dual, porque, na verdade, até a gente poderia dizer que são três, porque se eu boto municípios e estados, até poderia dizer que são três. Então, é um imposto sobre valor agregado, mas que se divide em dois, que é uma peculiaridade brasileira. Então, a CBS e a IBS, eu digo que são tributos gêmeos, porque eles têm o mesmo regime jurídico aplicável, né? Então, eles são iguais, né? Toda a legislação de um vale para o outro, né? Então, em tese, não é para que existam diferenças entre eles. A diferença será em relação ao valor cobrado, provavelmente a alíquota, e que um é devido aos estados e municípios e o outro à União, né? Então, essa é a questão do IVA dual. Então, nós temos então a CBS, que substitui o PIS e a COFINS. Nós temos o IBS,
que vai substituir o ICMS e o ISS, e nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que na verdade, na origem, ele seria mais um tributo que seria extinto, assim como o PIS e a COFINS, o ICMS e o ISS, mas que depois da evolução do tema no Congresso Nacional, ele não vai ser extinto, mas ele vai ter sua alíquota reduzida a zero e será cobrado ainda nas atividades da Zona Franca de Manaus, né? Então a gente tira também o IPI para as demais atividades e incluímos esse novo imposto aí, que é o imposto seletivo, que é uma nova experiência no Brasil que nós nunca tivemos, que anteriormente não existia. Até esse nome não consta na Constituição Federal, é um nome que foi, na verdade, começou a se falar mais doutrinariamente, aí, pelos ideólogos aí da reforma tributária que criaram esse novo imposto, que ele é o imposto que ele vai incidir somente sobre atividades prejudiciais ao meio ambiente e prejudiciais à saúde. Então, no que o legislador considerar atividade prejudicial ao meio ambiente e à saúde, vai ter esse novo imposto aí chamado imposto seletivo, né? Então, aí a gente entra naquela do que é prejudicial ao meio ambiente, do que é prejudicial à saúde, mas na verdade o nosso legislador agora, em 2025, ele já definiu quais as atividades que seriam, e que eu acho que é um tema interessante da gente falar sobre esse imposto seletivo aí também, porque na verdade ele é um tributo que a gente chama de extra fiscal, que o imposto seletivo, a ideia dele não é arrecadar dinheiro, né? A ideia dele não é arrecadar dinheiro. O imposto seletivo, ele, na verdade, ele quer induzir comportamentos. Perfeito. Porque tu vai tributar mais determinada atividade, porque ela é prejudicial ao meio ambiente, então eu não quero prejudicar o meio ambiente. Então eu aumento a carga, a inibir aquela atividade. Só que o que a gente vê, pelo menos na minha particular opinião, é do jeito que ele foi instituído agora no início de 2025 pela lei complementar, é que se trata de um tributo que está se aproximando de um tributo fiscal. Então, ele já foi descaracterizado da origem dele, porque entre produtos, por exemplo, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente que foram incluídos estão os automóveis, né? Então, todo mundo diria que um automóvel, na verdade, ele é prejudicial ao meio ambiente porque ele joga dióxido de carbono, né, no ambiente, então nós não temos dúvidas, né? Mas aí qual é que é a ideia então? Agora nós vamos inibir a indústria automotiva, nós vamos parar de produzir automóveis. Outro dado importante, os carros elétricos também estão sujeitos ao imposto seletivo, então não seria em tese carros menos poluentes. Aí, não, mas tem uma bateria, tem um fio lá que se tu largar, né? E outro ponto importante também é que estão os veículos, mas os caminhões, que seriam os mais poluentes, foram excluídos. Foram excluídos? Foram excluídos, porque, na verdade, toda a nossa matriz de transporte é feita via rodoviária, via caminhão. Então, a ideia foi resguardar, inclusive, o empresário de pagar isso, que precisa ter uma frota de caminhões. Mas na lógica do imposto, né? Na lógica do prejudicial ao meio ambiente, não. Então, a gente já vê que a reforma tributária veio com toda uma conversa, uma ideia, mas o que a gente está vendo é que quando veio aqui para o papel, para a lei, não representa bem aquilo. Começou a burocratizar de novo, inclusive. E a questão que daí até tu mencionaste, que eu aqui comecei a divagar e não falei, que é a questão do Simples Nacional. Simples Nacional, que eu acho que é um tema bem importante. Bem importante, até porque a maioria das nossas empresas nacionais são do Simples Nacional e acredito que são os maiores empregadores no Brasil, né? Então, o Simples Nacional, o que é o Simples Nacional? São determinadas empresas que são consideradas a partir do seu faturamento micro e pequenas empresas, que elas, por serem micro e pequenas empresas, a Constituição Federal disciplina elas um tratamento mais favorecido, né? E como é que é hoje esse tratamento mais favorecido? Todos esses tributos que nós estamos falando aqui, mais imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, eles são pagos em uma guia única, porque está no Simples Nacional, né? Então, uma maneira mais simplificada. E sobre a receita, é um percentual que tu incide na receita do mês, calculado de acordo com as receitas dos últimos 12 meses, né? Então, ali naquela guia única, simplesmente forma a receita, calcula, aí tu vai ter o valor que vai recolher, e daí na própria guia já diz tanto de imposto de renda, tanto de ICMS, tanto simples, né? E mais barato que todos os outros sistemas, né? Só que
o problema surge, a reforma tributária modificou os tributos sobre o consumo e no Simples está ali o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. E aí como é que nós fazemos? Vai terminar o ICMS, o PIS e a COFINS, como é que vai ser para as empresas do Simples? Bom, então saem o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS da guia do Simples e agora a gente começa a entrar com o IBS e a CBS. E qual é que é a diferença? Bom, as empresas que estão no Simples, quando começar a ser cobrada IBS, elas vão ter duas opções. Primeiro, elas vão continuar recolhendo todos os seus tributos em guia única ou poderão passar a recolher o IBS e a CBS fora da guia única. Então, elas passariam a pagar, a apurar e pagar o IBS e a CBS no sistema comum, fora do Simples Nacional. Então, sujeito a todo... Como o IBS e a CBS são tributos não cumulativos, assim como o ICMS, o IPI, eu vou ter toda essa sistemática de créditos e débitos que é bem complexa, né? E foge bem um complexa. pouco Do que é o Simples do que é o hoje, Simples. Né? O Simples é não contribuinte, o E, Simples ele não toma créditos na entrada. Na minha visão, a reforma tributária meio que vai alijar as empresas do Simples do mercado. Porque qual é que é o problema? Na primeira opção, em que a empresa do Simples opte por continuar recolhendo IBS e CBS dentro do Simples, né, ela não vai poder tomar crédito de IBS e CBS. Mas quem comprar dela vai poder tomar crédito, mas limitado ao valor que a empresa do Simples pagou de IBS e CBS dentro do Simples. Ok? Então... Vai se tornar um fornecedor não tão atrativo. Não tão atrativo, porque, veja, então, primeiro eu vou ter que saber quanto é que ele pagou para saber quanto é que é o crédito. Então já vai ter uma burocracia aí, mas eu acho que talvez com os nossos sistemas informatizados hoje em dia não seja tão difícil. Perfeito. Mas veja, eu vou comprar do Simples, que vai me dar um crédito menor, e na minha saída eu vou tirar 28%, que eu vou ter um débito maior. Né? Então a conta não fecha, né? Eu acredito, né, um valor menor e saia maior. Então eu vou ficar com um débito maior, porque vai ser diferente. Se eu comprasse por exemplo, de um fornecedor que está fora do Simples e que o sistema de creditamento é menor, quem sabe eu faço 28, né? Porque hoje nós não sequer temos a alíquota do IBS e CBS, né? A gente fala e não sabe quanto é que vai pagar, né? Porque nem isso é disponibilizado. Mas se estima entre 24% e 28%. Se eu comprar a 28% e sair 28%, elas por elas. Agora, se eu tiver comprado Simples que me permite um crédito menor, sei lá, 10%, eu vou ter um débito de 18%. Então não se torna atrativo para comprar uma empresa do Simples, né? O que poderia levar os adquirentes não quererem mais pagar do Simples. Aí tem essa outra alternativa. Então, bom, tô com esse problema. Então, apura fora do Simples e BSBS. Bom, aí o que era para ser simples não é mais simples. Porque aí a empresa vai ter que ter um contador que, além do Simples, apura o IBS e o CBS de forma separada, né? Aí complica. Aquela ideia de desburocratizar. Já cai por terra, né? Porque daí é o que eu falei, né? A emenda constitucional trouxe agora o princípio da simplicidade, que ficou só na emenda, porque não veio. A própria emenda constitucional, essa que introduziu a reforma tributária, é a maior reforma que já teve na Constituição Nacional. Né? O maior número de novos artigos e de previsões. E a primeira lei complementar, essa que saiu no início desse ano, 215, que regulamenta toda essa reforma tributária, tem mais de 500 artigos. Né? Então... Andrei, dada essa complexidade e essa relevância, né, porque a gente está falando de uma mudança que, segundo dizem, é a maior nos últimos 50 anos, e essa pressa disso entrar em vigor, né, como você disse, parece que se vê uma proatividade do governo para que isso entre em vigor o mais rápido possível. O que cabe a um empresário brasileiro nesse momento de transição? Quais são os cuidados, qual é a ótica que ele deve ter em relação a isso, para que essa transição seja saudável, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é se preparar, né? Na verdade, E como se prepara para algo? Por onde começa? Por exemplo, assistindo o podcast do Vinho da Vinha sobre o tema, né? Na verdade, vou ter que gravar muitos episódios aqui com ele tem que se informar, na verdade, inclusive junto com os órgãos de classe dele, provavelmente, né, os órgãos de classe aí do ramo que ele for
devem estar inteirados, já sabem o que vai acontecer, o que vai mudar, para ele já começar a pensar, já vislumbrar se ele vai ter um aumento ou não de carga tributária, como é que ele vai trabalhar com isso. Matéria de procedimentos internos, inclusive, porque nós temos 2 tributos novos entrando e outros saindo. Então, a apuração, o jeito de fazer a nota fiscal, que vai ser... Mas que por um tempo, né, vão se somar, né? Vão se Porque somar, eu vou ter ambos, né? porque para nós tributaristas vai ser uma maravilha os próximos anos, né? Porque a gente vai conviver com o sistema antigo, com o sistema de transição e o sistema novo, tudo ao mesmo tempo. Tranquilo. Agora imagine a gente ensinando isso na faculdade, para quem está querendo se formar, ter que ensinar todos, vai ter que aprender todos, né? Legal para quem está se formando agora, né? Começar numa reforma. Reforma, O primeiro ano estuda CMF, IPI, PIS e COFINS, depois isso aí. termina. Pessoal, É aquilo isso do aí. ano passado, esquece, tá? A gente vai começar. Tudo de novo, mas eu acho que é isso. Tem que já começar a vislumbrar, se possível, ter algum consultor que possa auxiliar. Já a gente tem feito trabalhos já ligados à reforma tributária nesse sentido, né, de ir na empresa, a gente diz o que vai mudar, o que não vai mudar, e se a empresa quiser, a gente inclusive apresenta valores de como é que vai ficar o setor dele, né, para mostrar. Esse é um bom tema, né? Existe algum risco de aumento de carga tributária no curto prazo? Digo aí, curto prazo, 2 anos, vai? Porque nós temos o período de transição. Dentro desse período de transição, teoricamente, vai ser estudado ali a arrecadação, né? O que nós vamos ter em relação à transição? A partir de 2026, a gente já vai ter a CBS cobrada a uma alíquota de 0,9% e o IBS a uma alíquota de 0,1%. Então, 2026 vai ser o que a gente chama de período de teste. Inclusive, não vai ter nem a obrigação do empresário de recolher esses tributos. Ele pode recolher. Mas se não recolher, ele não vai ser penalizado, porque justamente é um período de teste para ver como é que o sistema se comporta e se adapta. Nesse período, ele vai estar obrigado somente ao cumprimento do que a gente chama das obrigações acessórias, que é apresentar as declarações, emitir a nota fiscal, né, e fazer a apuração de acordo. Então, em 2026, vai ser esse ano que a gente vai ter como o que se chama de período de teste. A partir de 2020... O teste do processo. É isso, é o teste do novo sistema, né? Que agora, em 2025, agora nós falamos do novo sistema em tese, porque ele não está funcionando, não está operando. E a partir de 2026 a gente vai ter esse valorzinho pequeno, essa alíquota pequena, que é o período de teste para a gente ver como ele se comporta, o que tem que ser adequado, não? Imagino que essa é a ideia, né? Perfeito. Se está adequado ou não, onde é que tem que mudar. Na tecnologia a gente chama de POC. Onde é que a gente muda ou não. E a partir de 2027, então, a gente vai ter, já tem a extinção do PIS e da COFINS, né? PIS e COFINS saem e já começa a ser cobrado o CBS pela alíquota de referência dele cheia. Então, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, já começa a ser cobrada a partir de 2027 no lugar do PIS e da COFINS, assim como aquele imposto seletivo para as atividades prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quanto ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele só vai ser cobrado integralmente a partir de 2033. Até 2032, a gente vai... De 2029 a 2032, o ICMS e o ISS vão sendo reduzidos, né, com o tempo, e vai se aumentando o valor do IBS. Então, somente a partir de 2033 é que a gente vai ter a reforma tributária do ponto de vista do contribuinte totalmente implementada, né, em que daí sai o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS e o IPI em parte, né. E do ponto de vista de carga tributária, o que a gente está vendo, né, que será extremamente prejudicial para determinados setores, enquanto tem uns que vão se favorecer, né? Por exemplo, o setor de serviços, eu acredito que será um dos mais prejudicados, né? Porque, vamos pegar um exemplo de uma empresa de serviços que hoje está no lucro presumido, né? Ela paga o PIS e COFINS no regime cumulativo, uma alíquota de 3,65%, né? E o imposto sobre serviços, que a alíquota varia de 2% a 5%. Se falar, vamos colocar a maior alíquota 5%, seria uma tributação de 8,65%, ela que está no lucro presumido, né? E isso, a partir da reforma tributária, sai, né? E aí nós entramos com a IBS e CBS, que se estima uma alíquota entre 24% e 28%. Então ele sai de 8,65% e vai a 28%. Fora o imposto sobre a renda, né? Que hoje a gente já tem também o benefício no lucro presumido, existe já, né? Uma redução para quem, principalmente no setor de serviço, onde se apura uma margem um pouco maior. Então,
teremos aí um aumento considerável, né, para prestadores de serviços que, apesar aí do que nós vemos no discurso, que a reforma beneficiará a indústria, talvez, Andrei? Isso. A indústria sim. Mas ainda nessa questão do serviço, qual é o grande problema? Porque não haveria esse impacto se o serviço ele conseguisse tomar crédito, né? Só que qual é o grande insumo do serviço que geraria crédito? É a mão de obra. Né? O trabalho intelectual. Isso aqui a gente não fica nem só no serviço, a gente pode entrar no mercado digital, plataformas online, todas elas vão sofrer com isso. Netflix, serviços de streaming. Né? Que também eles pagam 9,65% de PIS e COFINS e 2% de ISS. Imposto sobre serviço. Vai acontecer a mesma coisa com eles. E qual é o insumo deles? É quem desenvolve a plataforma, né? É a folha de trabalho dele. E segundo a nossa reforma tributária, a folha de trabalho não gera crédito. Então, nós, escritórios de advocacia, por exemplo, também vão ser... 100%. E isso, ao meu ver, é grave, porque quase 70% do PIB nacional, ele vem do setor de serviços. Interessante. Né? 70% do PIB nacional que emprega também quase 70% da mão de obra ativa do Brasil. Querendo ou não, a gente volta naquele tema lá do começo, né? Então, se você tem um aumento de carga tributária, você repassa no preço. Vai passar no Consequentemente, preço. aquela economia mínima que se teria na indústria, nós vamos ter aí um aumento, né? Que a indústria também toma serviço e muito, né? Então, e a indústria, ela certamente será favorecida. Acho que vamos ter vários casos que vamos ter redução de carga tributária. Porque na indústria ela tem bastante insumo, então ela vai ter bastante crédito. E um dos méritos da reforma tributária é que ela amplia a possibilidade de créditos, né? Que hoje nós temos os créditos, por exemplo, na questão do IPI, o que a gente chama da sistemática de crédito físico, né? Só se autoriza a tomada de crédito daqueles insumos que vão ser consumidos no processo produtivo e que vão sair de outra forma, né? Se é um produto que se adquire que não vai ser consumido no processo produtivo, não tem direito a crédito. Né? Então, só o que for consumido. O ICMS também, pela Constituição, seria assim, mas a lei complementar que regulou o ICMS em 1996, ela trouxe, que eu acho que, na verdade, é o benefício permitindo alguns outros tipos de crédito, que não somente como créditos do ativo fixo. Né? Então, não somente dessa sistemática. A reforma tributária não cumulatividade do IBS e da CBS, ela é que mais se aproxima do que a gente chama de crédito financeiro, que não tem essa vinculação da operação, que tem que entrar e ter que sair. É vinculado ao financeiro mesmo, né? Então, todos os créditos que tu tomou aqui, tu vai poder aproveitar, independentemente de que ele vai gerar um outro... de que ele vai sair no produto, né? Então, em tese, é o que eles chamam de creditamento amplo, e que para a indústria certamente vai ser muito bom, né? Mas talvez não esteja tão adequado de como está caminhando o desenvolvimento da nossa sociedade mundial, que está cada vez mais se desenvolvendo para essa questão digital, né? Sim, e você trouxe um tema, eu acho que muito importante para as empresas que nós atendemos, que é a acumulatividade dos tributos, né? Então, hoje nós temos um setor, a Vindi, ela trabalha com regimes aduaneiros especiais, no geral, o drawback e o recoff, né? Onde nós temos como premissa a exportação do material. E quando a gente exporta, nós não temos, né, o débito dos tributos, né? Então, na reforma tributária se manterá assim também. Então, nós temos uma tomada de crédito na entrada e a gente não tem onde escoar esses créditos, a não ser pelos regimes aduaneiros, né? Onde eu aplico o drawback, aplico o recoff para que eu não tenha a incidência dos tributos na entrada, por consequência eu não acumulo esses créditos. Hoje, a reforma tributária ela prevê a não cumulatividade. Isso. Né? Você acha que essa não cumulatividade ela passará efetivamente pelos regimes aduaneiros? Ao nosso ver, existe essa necessidade, né? De que para que você efetivamente não acumule esses créditos, porque pensa num cenário onde a empresa exporta 70%, por exemplo. Nós temos alguns clientes que têm essa característica, exportam 50%, 60%, 70%, até 90% de todo o seu faturamento é para exportação. Ou seja, não há débito suficiente para que você escoe todo aquele crédito, né? Como que ficam para essas empresas? Existe alguma luz? Vai ser pedidos de ressarcimento de devolução desses créditos, né? Na verdade, a sistemática da questão aduaneira ela vai permanecer a mesma, né? Porque continua a ideia que não se exporta tributo,
né? Então, recoff e drawback continuam, né? Vai continuar a mesma coisa. O que não terá mais é a questão do drawback e isenção, né? Esse vocês podem me Para explicar mercado como é que é. nacional, Como é que é o drawback e isenção? Vocês que são especialistas. Exato. Hoje o drawback e isenção para compras no mercado nacional ele é permitido, né? Então o drawback e isenção é aquele, vulgarmente aí as empresas mencionam que ele já nasce com o benefício com o comprometimento dele, né? Esqueci agora o comprometimento cumprido, vamos dizer assim, né? Esqueci agora o termo exato. Mas Direito, é onde né? você já exportou no passado, né? Então teu compromisso já foi cumprido no passado, né? Lembrei agora a palavra, né? O compromisso já foi cumprido. Então você tem a possibilidade de repor o teu estoque com a isenção dos tributos. Isso é algo que traz uma segurança muito grande para as empresas, afinal de contas é mais fácil você olhar para o passado e levantar o que já executou do que prever o futuro, né? Principalmente num ambiente de reforma tributária, onde você não sabe como que serão, né, praticados os preços de compra, né? Então, e nesse caso, então, do drawback e isenção, a gente importa já ou com compra isenção. no mercado nacional, já com a isenção. Já com a isenção, né? Para repor estoque do que tu já tinha comprado anteriormente, que não aproveitou a isenção, né? E isso daí, a partir da reforma tributária, a gente não vai mais ter. No mercado nacional. No mercado nacional. Porque daí se presume que se aproveitou o crédito daí da drawback CBS, isenção ele não alcançará, né, a IBS e a CBS, tanto no mercado nacional quanto para importações, né? Então a tendência aí, estamos aguardando tem mais textos complementares, mas a tendência, a perspectiva é de que a gente tenha o drawback isenção apenas para o imposto de importação e o adicional de frete para a renovação da marinha mercante. É isso, aí o CBS, CBS, IBS, CBS vai ficar fora porque eles vão entender que creditou. Exatamente. Porém, né, em contrapartida, nós temos um ponto positivo no drawback suspensão. Né? O drawback suspensão ele é o contrário do isenção, né? Ele olha para o futuro. Então, no drawback suspensão, nós temos a previsão de exportação. Com base na previsão de exportação, você tem direito ali de adquirir os insumos, né, tanto no mercado nacional quanto no importado, com os tributos suspensos. Aí, nesse se incluem, né, a IBS e a CBS. E aí, quem sabe não, já está previsto, né, na Lei Complementar 215, para serviços também. Então, existe uma lista de serviços onde você poderá ter a suspensão, né, da IBS e da CBS também. Então, é uma vitória, querendo ou não, para o setor, né? Mas sim, a gente tem uma perda muito grande querendo ou não, foi uma conquista, né, ao longo de... O drawback existe desde 1966. A gente acabou tendo aí uma conquista ao longo de todo esse tempo, né? Quando a gente fala de drawback e isenção para o mercado nacional. Mas, enfim, voltando ao tema, não quero... Mas uma questão que eu até estudando a lei complementar, que eu vi a questão das vendas para comercial exportadora, né? Que na jurisprudência do STF, tu vendeu para uma comercial exportadora, é equiparada à exportação, né? E daí eu vi que agora na questão do IBS e da CBS, na Lei Complementar 215, ele coloca uma série de requisitos que as comerciais exportadoras deverão cumprir para que seja considerado. Para que possam fazer a aquisição. Para que possam... E daí, a partir da experiência de vocês, assim, como é que... Isso já existe no ambiente atual? Sim, hoje as vendas com fim específico de exportação, elas são muito utilizadas hoje, né? Então, a partir de 1º de abril do ano passado, nós tivemos aí uma portaria que possibilitou que a gente fizesse, né, os contribuintes fizessem a utilização do drawback isenção vinculando vendas, né, o CFOP 5501 e 6501, em alguns casos o 5502 e 6502, para cumprir ali, né, justificar a exportação na solicitação do ato concessório. Então, hoje, para as pequenas e médias empresas, principalmente, que vendem para as grandes tradings, né, ou que vendem para algumas comerciais exportadoras, isso foi uma vitória muito grande. Né? Mas as tradings, ela tem que cumprir certos requisitos, tipo capital social. Exato, existem alguns requisitos, e com a reforma, sim, nós teremos alguns requisitos a mais, né? Então, existe uma série de requisitos, né? Estamos avaliando, afinal de contas, você impossibilitará um ramo que é muito utilizado hoje, né? Hoje a compra com fim específico de exportação ela é muito comum, né? Teu trabalho é especificamente buscar o cliente no exterior, né? Dentre outras coisas. E você basicamente terá que cumprir agora uma série de outras exigências, né? Então isso acaba inviabilizando muitas vezes a maior parte, né, dessas empresas que atuam dessa forma. E aí é uma cadeia, né? Porque se você tem alguém que faz a compra com fim específico, você também tem alguém vendendo com fim específico, né? E pior ainda, você tem alguém vendendo com fim específico e se beneficiando de alguns outros
dos regimes aduaneiros, né? O drawback, no caso, é um deles. Isso Então- é importante, porque desde o início da Constituição a regra é não exportar tributo, né? Então Exato. é bom que se mantenha assim, porque para que, enfim, o produto brasileiro seja competitivo no Mais exterior. competitivo. Eu Mais acho competitivo, que né? desde que surgiram os regimes aduaneiros, né, no Brasil e no mundo, né, afinal de contas não são exclusividade do Brasil, né, são ferramentas para solucionar ali algumas necessidades do comércio entre países, né, então desde que surgiram eles fazem muito sentido, né. Sim. Então, enfim, eu acho que voltando até pro nosso tema principal. Uma pergunta, Matheus. Fica à vontade, Fábio. Eu vou trazer para o outro lado, né? A gente falou do Simples Nacional, mas eu preciso fazer uma pergunta em nome dos meus clientes. Hoje, o que se prevê, Andrei, para as empresas que estão já com o acúmulo de tributos federais? Porque a gente vai haver uma mudança de ciclo aqui de tributação, né? E eu tenho hoje a empresa que tem milhões acumulados em PIS e COFINS, em ICMS, e o que está sendo dito em relação a isso? Com relação ao de crédito acumulado de PIS e COFINS, eles vão poder continuar compensando para frente com a CBS e IBS, desde que atendida a legislação vigente à época que ele auferiu o crédito, né? Então, o crédito tem que ter sido auferido de acordo com a legislação, né? Porque tu vai ficar com aquele crédito acumulado que não existe mais, né? Então, esse tu vai poder compensar adiante com a CBS. O crédito acumulado de ICMS tu também vai poder compensar, mas em 240 meses. Nossa. E se eu não me engano, sem correção monetária. Nossa. Em 240 meses, se eu não me engano. Ou, se tiver a correção monetária, teria que aquela ver. mínima, né? Daí se tiver correção monetária, isso é um ponto que a gente viu interessante na lei complementar, é que quando ela fala em correção monetária, a favor do contribuinte, ela fala em correção monetária pelo IPCA, né? Enquanto está fazendo a cobra Selic, né? Então, Só metade, né? Para mim. então o ICMS ele vai poder compensar em 240 meses. Seja 20 anos, né? Traduzindo aí. Então, se não conseguir compensar 240 meses, aí como é que vai ficar? Vai perder o crédito? Né? Nessa aí que a gente fala que acumula crédito, não tem onde desovar o crédito. Né? Vai pedir restituição, e aí para pedir restituição é uma burocracia maior ainda. Né? E de uma reforma ainda. E os créditos acumulados de PIS e COFINS vão poder ser compensados com a... E Andrei, existe hoje algum risco que ninguém tá vendo, ninguém tá falando, que na tua perspectiva era importante nós estarmos olhando para isso? Eu acho que uma questão que daí é mais do ponto de vista judicial, né, que ninguém tá falando. Quando o contribuinte ele paga um tributo indevidamente, ele pode entrar com uma ação na justiça para receber de volta aquele valor. Tá? Perfeito. Isso nós fazemos normalmente. O que acontece para esses tributos, caso do ICMS e agora do IBS da CBS, que são os plurifásicos, que incidem em toda a fase? Nós temos uma previsão no Código Tributário Nacional, o artigo 166, que diz que só haverá o direito à devolução desses valores, à repetição do indébito, se a empresa comprovar que não repassou o encargo econômico para o consumidor ou se ela estava autorizada pelo consumidor a entrar com a ação para receber de volta o valor. Isso é o que nós temos desde 1966 no Código Tributário Nacional, que dificulta muito a devolução, por exemplo, do ICMS. E isso nós não temos no PIS e na COFINS. Porque o PIS e a COFINS não são tributos plurifásicos nos termos do que é a não cumulatividade de ICMS e a CBS. Só que eles saem e entra a CBS, que vai entrar nesse problema aí. Então, provavelmente, sempre agora que o contribuinte for discutir IBS, CBS, ele vai ter que depositar os valores em juízo. Perfeito. Antes de pagar. Porque se ele pagar, provavelmente ele não vai conseguir repetir. Porque ele não vai conseguir fazer a prova de que não repassou no preço o valor, mas vai abrir a contabilidade para mostrar. Isso aí tem desde 1966, eu nunca vi essa prova. E como é que ele vai atrás de todos os clientes deles para escreverem um papel lá dizendo, te autorizo a receber de volta o valor. 1 ou 2 talvez ele consiga, agora... Grande parte. Esse é um problema. E não é incomum no Brasil a gente pagar tributo indevidamente, né?
Porque é uma prática que a gente vê, porque, na verdade, a Receita Federal, tanto quanto as fiscalizações do ICMS, elas jogam para o contribuinte, né? Sai a lei, aí a gente pega e olha a lei. Ah, agora sim. Tá aí, mas como é que eu vou fazer para pagar isso? Não, eu acho que é assim, né? O contribuinte vai, interpreta, apresenta a declaração e paga. Aí 5 anos depois vem a Receita Federal ou o Estado dizendo, não, tu pagou errado, era tanto. Trazendo para um recente, pode-se dizer que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS seria um exemplo desse. Isso, também. Simplesmente a tese do século. Né? Então, não teria mais agora em relação... Se, por exemplo, fosse a exclusão de alguma coisa da CBS, nós teríamos esse problema de repetir os valores em espécie, porque eu não teria que fazer a prova de que não repassei o valor. Esse é um ponto que eu vejo que o pessoal está falando pouco e que, bom, mas é dinheiro que vai perder, né? Então, vai ter reconhecido o direito que a cobrança foi indevida, mas tu não vai conseguir pegar de volta. E aí? Perfeito. Indo também fazendo a pergunta contrária, né? Se existe um risco, então existe alguma oportunidade que poucos estão vendo com a reforma? A oportunidade que eu vejo é para quem trabalha com direito tributário. Advogado, contabilista, administrador, esses vão ter bastante oportunidade, né? Mas, infelizmente, aí para os nossos empreendedores eu vejo mais dificuldades, pelo menos nesse primeiro momento. Quem sabe, se nós tivermos, quando tivermos com o sistema já em prática rodando, a gente consiga ter uma visão diferente e eu seja apenas um pessimista, né? Um velho ranzinza que estava duvidando, né? Mas no momento eu acho que a oportunidade é para quem trabalha com direito tributário. Prefiro ser um pessimista frustrado do que um otimista frustrado. Né? É verdade. Então, porque se a gente é um pessimista, é sinal que melhorou, né? Saiu melhor do que a gente esperava. Exato, né? Com certeza. E bacana. Eu acho que esses pontos trazem aí pra gente bastante luz, né? Eu acho que o empreendedor hoje ele tem um desafio muito grande, né? Então a gente vê aí que não é tão simples. Hoje em dia nós temos, além do negócio dele, ele vai ter que entender também da tributação, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante para se atentar hoje, né? Tendo isso em vista, existe algo hoje, se você pudesse falar com cada empreendedor hoje, o que você falaria? Olha, você tem que tomar essa atitude hoje, né? Falando de reforma tributária. Foi o que eu falei antes, eu dizia mexa-se. Mexa-se, vá atrás, olha pro estude o tema, olha para dentro da tua empresa, aconselha com quem entende aconselhe-se com quem entende da matéria, que vai poder te dizer se vai ter um aumento de carga tributária, não vai, como é que eu vou me preparar em matéria de procedimentos, porque o que eu tenho visto hoje no mercado especialmente em grandes empresas, que eles não estão importando, por enquanto, com o aumento da carga tributária. A questão deles é como eles vão operacionalizar a questão de sistema para parametrizar tudo que vem de novo, né? Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante, é olhar para dentro, né, ver o que pode ajustar de procedimentos, de padronização, verificar se vai haver um aumento da carga tributária, no que ele vai poder mexer, para já estar preparado, né? Porque quem se prepara larga na frente, né? Então, se deixar para depois, a concorrência aí. Quem fez o dever de casa vai largar na frente, chegou preparado. Vai largar na frente. E alguma leitura que você possa indicar aí para o nosso empreendedor? É um tema meio novo, não sei se já tem alguma literatura tão Na verdade, bacana nós já temos alguns livros sobre esse tema, mas até posso dizer, mas a minha sugestão é que primeiro leiam a lei. A legislação. Vá direto na legislação, porque é a partir dali que a gente vai formar a nossa ideia e imaginar o que a gente... o que vai ser esse novo sistema. Porque eu tenho visto as pessoas falando, que o espírito da reforma é o crédito amplo, da não cumulatividade, da neutralidade, todo mundo fala, fim dos litígios judiciais e administrativos, né? Esse é o que se fala, esse era o espírito, tá? Mas esse espírito é o que saiu, o que está escrito aqui na Constituição, é o que está escrito na lei complementar, porque o que vale é o que está escrito aqui. Quando a Receita vier na minha empresa falar, ela não vai falar que o espírito era, não vai poder responder ela dizendo, não, o espírito era que nós íamos cooperar um com o outro e agora tu tá aqui. Não, então, leia a lei, entenda o que ela tem, se aconselhe, né? E em matéria de livros, nós já temos 2 livros do professor Hugo de Brito Machado, que ele aborda bem, e de um que foi meu colega de mestrado também, o Matheus Pontalti, que era juiz federal, agora deixou de ser juiz federal, né? Vai
enfim, vai buscar outros caminhos aí, que também tem 2 obras muito boas sobre a reforma tributária, né? Abordando já especificamente essas modificações. Ô, Andrei, tem um cenário que está sendo muito comum para nós. Nós somos especialistas em regimes especiais, mas nós temos um DNA muito tecnológico, né? Muitas vezes a gente até fala internamente que nós somos especialistas em dados, porque a gente traz essa maturidade para os nossos clientes de enxergar tudo num campo objetivo, concreto e que eleva para um nível estratégico muitas coisas que antes eram feitas num formato, por falta de outra palavra, à beça, né? Uhum. A gente tem cenários onde a gente entra num cliente, a gente mapeia os últimos 2 anos e a gente traz algumas vezes dezenas de milhões que foram perdidos porque não se conseguia gerir aquilo, né? Regimes especiais, o próprio drawback não é tão simples de ser gerido. E com o nosso DNA em tecnologia e dados, a gente consegue trazer tudo isso para a tela. A gente sempre fala muito isso, né? Traz para a tela e traz para tomar decisão. Em relação a isso, em muitas conversas com os nossos clientes, a gente está falando dessa visibilidade, né? Hoje está assim, mas está assim, eu consigo ver o cenário que está. Com a reforma vai estar diferente e qual é o caminho para que eu chegue no momento em que a reforma entre em vigor de forma preparada. Mas isso é depois que a gente conseguiu trazer para a tela. Eu quero um ponto de vista, eu estou trocando figura aqui, num ponto de vista seu, em relação a essa cultura brasileira de dados e essa lucidez em dados. Você acha que vai existir muita dificuldade de transição, justamente para não entender em que momento eu estou, para que eu consiga fazer uma migração muito coerente? Não sei se a minha pergunta fez sentido. Em matéria de sistema... Em matéria de lucidez em dados. Porque eu me impressiona, quanto mais a gente entra em clientes, grandes clientes, multinacionais, me impressiona o quão a gente contribui para a realidade deles, trazendo essa lucidez. E aí eu me pergunto, a empresa que não está com isso nesse patamar estratégico de dados, como é que ela vai lidar com uma mudança? Ela com certeza vai se complicar, né? Inclusive é o que a gente vai falando, é questão de organização interna, né? Perfeito. Se ela já está desorganizada agora, acho que é um bom momento para começar a se organizar, inclusive contratar vocês Eu digo para ver esses dados aí, né? Eu digo, talvez a gente convide o Andrei para umas próximas conversas e consiga trazer esse tema, mas a gente tem algumas empresas que, com o nosso know-how e a nossa capacidade de olhar o panorama, se nada for feito, ela corre um risco gigante de sair do mapa mesmo. Sim. E o comercial tô tentando me aproximar delas de alguma forma, mas eu digo, isso pode acontecer com muitas empresas, e empresas muitas vezes relevantes até. E, enfim, eu queria mesmo esse ponto de vista. Né, e às vezes é dinheiro que está na mesa, né? Já é dinheiro que está na mesa, mas tá na com mesa, a mudança, né, pode se tornar um fator muito crítico de sair do mapa mesmo, tá? Talvez a gente crie um cenário para fazer uma agora eu entendi, conversa. porque como nós vamos ter a mudança, tem tributos que não vai mais ter. Exatamente. E vai perder a oportunidade. Então, isso é uma questão que a gente está vislumbrando, inclusive. Se aproximando da implementação, uma atuação, inclusive, mais forte das fiscalizações, especialmente dos estados e dos municípios. Né? Porque, veja, vai terminar o ICMS e o ISS. Quando terminar, eles vão ter 5 anos para frente para lançar para trás. Cobrar o todo passado. E eles vão cobrar tudo que eles puderem, né? Exatamente. Mesma coisa que vai acontecer com a Receita Federal em relação ao PIS/COFINS. Né? Então, Perfeito. isso vai ser uma atuação que vai ter, né? Acho que complementando ali a fala, né? Eu acho do Fábio, dados são tão importantes que a própria Receita, acredito ter lido algo sobre Inclusive, o assunto. O IBS e a CBS estão sendo implantados esse percentual de 1%, né? 0,9% para CBS e 0,1% para IBS. Justamente para que você tenha dados para chegar na alíquota adequada. Né? Inclusive tem previsão que a Receita Federal já vai, e o Comitê Gestor do IBS, eles já vão te dar, se tu quiser, a tua apuração pré-pronta. Assim como a declaração de imposto de renda hoje da pessoa física já tem pré-pronta,
Se tu quiser, Perfeito. vai perfeito. ter também para o IBS e CBS. Perfeito. Hoje o próprio SPED, né? O SPED fiscal. Com o SPED fiscal em mãos, a empresa, ela, né? O SPED contribuições, o SPED contábil, o SPED CMS-PI, você já consegue, basicamente, a Receita, ela já fornece até um dashboard, se você quiser, Isso. né? Porque ali você passa todo, você levanta a saia realmente, né? Porque ali estão todos os seus dados. E acredito que isso tende a se intensificar muito, né, com a reforma. Acho que, como você falou, já vai entregar pronto, né? E você trouxe um ponto interessante. Acho que até a gente não trouxe aqui no tema. Eu não sei como que nós estamos de horário, nosso back-office aqui. A Bia já mas levantou eu a tenho plaquinha de finalizar ali. Já, então tá. Mas nós temos, acho que um último tema aí para abordar seria o Eu tenho split mais uns payment, 4 né? Eu aqui acho para que depois. Não, brincadeira. umas 4 folhas, né? Não, mas acho que um tema bem importante. Você falou de pagamento, eu lembrei, né? O split Isso. payment, né? Hoje é um termo bem recente, acredito eu, né? E nós temos aqui algo para desmistificar, né? Hoje, isso será que funciona efetivamente? É para funcionar, né? Quando for futuramente, o que é o split payment? Vai ser no momento que eu realizar o pagamento ao meu fornecedor, o valor de IBS e CBS já vai direto para a conta do governo, né? E isso gera um problema grave, né? Porque hoje nós vamos ver questão de CMS e IPI é como uma empresa faz caixa, né? Porque ela recebe o valor e depois ela vai pagar, né? E esse dinheiro, de algum modo, não vai sair, né? Ela não vai mais entrar. Então, nós vamos ter um enfraquecimento de caixa. Me parece que esse é o principal problema do split payment, em que pese ele seja algo louvável do ponto de vista de sonegação, né? Que não vai acabar com a sonegação se for implementado de modo geral o split payment, que daí paga, já vai direto, não tem como tu sonegar, mas só que aí tira dinheiro de caixa da empresa, aí tem que ver o que o governo vai privilegiar, né? Em tese será implementado, né? Logo mais adiante, né? Perfeito, André. Eu acho que da minha parte aí, Fábio, era isso. Não, da minha parte ficou só trazendo conhecimento do Andrei para a mesa, né? Fortaleceu essa necessidade de estar preparado para a reforma, né? Que é algo que a gente já vem atuando fortemente dentro dos nossos clientes e só fortaleceu mais ainda essa necessidade, né? De a gente estar bem lúcido para que essa mudança seja feita Isso, da forma. o importante é o empreendedor, o empresário estar ciente do que vai acontecer, né? Estar informado do que na verdade a gente vê às vezes no dia a dia não tem tempo, né? O que ele tem que fazer? Receita, né? Tem que vender. Exatamente. Cuidar do negócio dele. Isso seria o essencial, mas que no Brasil às vezes não é possível, porque a gente tem que olhar para a parte tributária, né? Exatamente. Tem tudo isso. Então, agradeço aqui a participação do Andrei, né? Episódio riquíssimo, tivemos aí. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga a Vindi nas redes sociais. Teremos aqui diversos episódios com essa mesma qualidade, né? Esperamos aí que todos mantenham a qualidade do nosso querido Andrei aqui. E, Andrei, fica à vontade aí para... Eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, que na verdade é o tema que eu gosto, né? Pelo menos 20 anos falando de direito tributário, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição aí. Se precisarem alguma outra vez ou alguma outra dúvida, eu estou à disposição para esclarecer aí a nossa audiência ou vocês aí, né? Obrigado. Obrigado também, Andrei. Muito obrigado também, Andrei. E eu tenho certeza que a gente vai ter novas necessidades de conversa com pontos mais focados para que a gente esclareça mais ainda esse mistério que está sendo a reforma tributária. E é isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.